Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. E senhores, vocês já ouviram falar do conceito do terceiro lugar? Para pensar aqui comigo, existem dois lugares principais na sua vida. O primeiro é a sua casa, que é onde você descansa, faz suas refeições, passa tempo com a família. E o segundo é o lugar onde você exerce seu trabalho ou o lugar onde você estuda. Esses dois lugares são os pilares da nossa vida, não dá pra negar isso. E sim, eu sei que existem pessoas que trabalham e estudam, tá? Mas considera que faculdade e trabalho se encaixa ali no segundo lugar, sabe? Que é um lugar que você tá indo pra exercer uma função. Só que por muito tempo existiu um negócio conhecido como o terceiro lugar, que é um lugar que você vai pra socializar, pra trocar uma ideia, pra relaxar, pra você não ficar só vendo as paredes brancas da tua casa e nem pra ficar olhando só pra cara do seu chefe chato. Um lugar onde você pode chamar os amigos que você tem pra ficar ali trocando uma ideia. Ou um lugar que você pode ir e acabar conhecendo uma pessoa ou outra, você vai lá trocando ideia, acaba fazendo uma amizade. Eu vi sobre esse conceito alguns meses atrás em um canal gringo chamado Tion Digital. É um canal pequeno que traz os temas muito interessantes. Faz um tempo já que eu não paro pra assistir, mas os 10 vídeos que eu assisti dele eu achei muito da hora, tá ligado? Então deixo aqui meus créditos pra eu ter escutado lá, mas eu não vou repetir o que o cara falou, sabe? Só um conceito que eu escutei lá e eu gostaria de trazer esse papo aqui no meu canal, do meu jeito, com a minha visão. Se a gente vier aqui no Wikipedia, a gente tem um artigo sobre o third place, ou seja, o terceiro lugar. Eu botei aqui em inglês porque em inglês geralmente tem mais contextos as páginas, sabe? Em português, muitas vezes os editores, redatores, sei lá como chamar, que fizeram a página, eles fazem uma versão mais simplificada, sabe? Porque às vezes é uma pessoa só trampando na página, enquanto na gringa vai ter um cara da Índia, um cara da Rússia, um cara da Eslováquia, sabe? Então, tipo, páginas em inglês no Wikipedia costumam ter mais contextos. E aqui tá escrito, na sociologia, o terceiro lugar se refere a ambientes sociais que estão separados dos dois ambientes principais. E aí o primeiro lugar, o first place, seria a casa, e o segundo lugar seria o trabalho. E aqui nesse artigo ele até dá alguns exemplos de terceiro lugar, né? Então ele vai te dar exemplos de igrejas, cafés, bares, clubes, livrarias, academia e livraria de novo. Não sei a diferença entre library e bookstore, acho que hackerspaces, stoops, não sei o que é isso, Ah tá, stoop seria a escadaria de um prédio, parques e teatros. E aqui nessa página tem um exemplo muito interessante de um terceiro lugar, que é uma foto de uma barbearia no Brasil que tem uns velhinhos sentados conversando. Em bairros mais residenciais e principalmente em cidades exteriores é muito comum você encontrar isso, né? Tipo, uns velhos que são amigos de um barbeiro e aí fica o dia todo lá na barbearia trocando ideia. O velho nem cortou o cabelo ontem, mas tá lá no dia seguinte só pra trocar ideia com a véia arada, sabe? Isso seria um exemplo perfeito de terceiro lugar. Se a gente for pegar exemplos de séries sitcom, dá pra dizer que em Friends o terceiro lugar seria a cafeteria, onde os amigos se juntam pra ficar trocando ideia, falando do dia, falando de relacionamentos e tal, e muitas vezes conhecem pessoas novas lá. E na série How I Met Your Mother, o terceiro lugar daquele grupo de amigos é o bar, que eles vão lá pra beber um negocinho e ficar trocando ideia, não necessariamente todo dia, mas com frequência. E aí, senhores, quando eu ouvi sobre esse conceito, eu fiquei pensando que pra mim, eu não tenho um terceiro lugar. Acho que eu e muita gente vai dizer que o terceiro lugar é o Discord, né? Porque quando você tem muitos amigos virtuais, você se junta ali no servidor Discord só com seus amigos, fica trocando uma ideiazinha toda noite, ou quase toda noite. Se você é uma pessoa que trampa bastante, seus amigos também, geralmente vai ser só ali no fim de semana, né? Você vai ter o seu terceiro lugar virtual. Só que quando eu paro pra pensar nesse conceito de um lugar físico, que as pessoas vão pra socializar, eu não consigo encontrar nada. Um lugar que eu crio uma rotina, que eu crio um hábito, melhor dizendo, é um hábito de ir pelo menos 2, 3 vezes na semana pra juntar uns amigos, pra trocar uma ideia, pra fazer novas amizades. E quando eu paro pra pensar nesses terceiros lugares de Friends, de How I Met Your Mother, é interessante você ver os amigos ali reunidos, tomando um negocinho, trocando uma ideia, dando risada e tal, né? Só que, ao mesmo tempo, é complicado pra maioria dos brasileiros, inclusive pra mim, você ter como terceiro lugar, um lugar na qual você tem que ficar gastando dinheiro pra aproveitar, tá ligado? Então, tipo, eu não consigo imaginar criando um hábito de ir em uma cafeteria toda semana, porque, pô, vou ter que ficar pagando 30 conto num copinho de café com um pão de queijo morno, tá ligado? Com todo respeito às cafeterias locais, tô falando mais daquelas cafeterias padrãozonas, sabe? Estilo shopping e tal. Com o crescimento dos ambientes digitais e com o fácil acesso a ambientes digitais agora que todo mundo tem um celular, seja o Androidzinho mais básico possível, consegue rodar WhatsApp, Facebook, Instagram, muitas pessoas já não veem mais a necessidade em ter esse terceiro lugar. Isso é meio doido, porque você pega períodos antes da internet, e pra você conhecer pessoas novas, você tinha que sair de casa, você tinha que ir numa praça, você tinha que ir num parque, você tinha que engajar socialmente. E definitivamente não era perfeito, né? Aquele período tinha seus problemas, a internet tem seu lado bom e seu lado ruim, com certeza, pô, muitas amizades que já me ajudaram um monte, e que eu já ajudei eles um monte, eu conheci online, e, pô, foi magnífico poder
poder conhecer eles pessoalmente, tá ligado? A maioria mora em São Paulo e tal. E sem a internet eu nunca teria conhecido essas pessoas na minha vida, né? Porque cada um morava em uma região do país, sabe? Então esse negócio é muito foda. Só que ao mesmo tempo, conforme o mundo foi se digitalizando, tornou-se esquisito, pelo menos na minha visão pessoal, você engajar socialmente com um desconhecido. Talvez algumas pessoas discordem disso, mas, tipo, se você tá numa cafeteria aleatória, tipo um Starbucks, só que sem ser o Starbucks, vamos botar que tem, tipo, 20 pessoas naquela cafeteria, tá ligado? Tá cheia, todo mundo trocando uma ideia e tal, tem um grupo de amigos aqui, outro grupo ali, aí tem 2 pessoas aqui. É esquisito você chegar do nada em alguém e puxar um assunto. Eu, pelo menos, acho isso, e eu acredito que a maioria das pessoas da minha idade, mais novas que eu, também vão pensar isso. Só que ao mesmo tempo eu já conheci lugares que dá pra considerar um pouquinho como terceiro lugar. Existe uma balada indie em São Paulo que eu ia bastante em 2022, 2023 com uns amigos que eu era mais próximo naquele período. Lá eu sentia que era um lugar que era uma rapaziada que tava aberta a engajar socialmente. Ou seja, era uma rapaziada que você podia puxar qualquer assunto que iam responder numa boa. Ninguém ia te olhar torto, ninguém ia te achar um esquisito, sabe? Porque todo mundo tava ali pra curtir o mesmo estilo de música, pra curtir as mesmas bebidas. Só que, de novo, é um lugar que você precisa gastar dinheiro, tá ligado? E nem todo mundo tem dinheiro pra, porra, pra todo fim de semana ficar indo na mesma festa, pra todo fim de semana ficar gastando com bebida, pra todo fim de semana ficar indo na mesma cafeteria, no mesmo bar. Acho que você morando no interior acaba sendo um pouquinho mais fácil isso, né? Você, às vezes, faz amizade com o dono de um barzinho ali, e você vai todo fim de semana, sei lá, você toma uma cerveja de 4 conto, tá ligado? E acabou, fica ali numa boa, trocando uma ideia, socializando, às vezes conhece pessoas novas. Só que no contexto de cidade grande, eu acho que é mais difícil disso acontecer. Não diria que é impossível, mas acho que é mais difícil. E aqui nessa página do Wikipedia é citado como exemplo academias, né? Que seria gyms. E eu discordo disso. Eu não acho que a academia deveria ser considerada um terceiro lugar. Por mais que, né, na contagem vire um terceiro lugar. Porque, pelo menos nos dias de hoje, eu não consigo imaginar pessoas engajando socialmente dentro da academia, porque cada um tá ali com um tempo muito fechadinho pra treinar, pra manter sua saúde. E aí tem que chegar em casa, tem que fazer janta, ou tem que preparar coisa pro dia seguinte, tem que dormir. Então não é um ambiente que as pessoas podem ficar ali o tempo que elas quiserem, tá ligado? Então não considero como um terceiro lugar. Porque quando você vai pra uma cafeteria, ou um bar, ou uma pracinha, você pode ficar o tempo que você quiser, né? Você pode ali ficar no fim de semana, você pode chegar 1 da tarde, pode ir embora às 8 da noite se você quiser. Se tiver ali com um grupinho de amigos. Agora uma academia não, todo mundo tá ali, vai estar com o fonezinho dele, vai estar ali focado, fazendo exercíciozinho, tem que pensar, né, pra manter a cadência do negócio, pra ver se tá fazendo certo e tal. Dificilmente as pessoas vão querer socializar com você. E dificilmente você que faz academia vai querer socializar com os outros, né? Porque se a pessoa puxar um assunto muito extenso, você vai acabar perdendo o time do seu treino. Pode ser que isso desregule toda a sua agenda. Porque como eu falei pra vocês, as pessoas vão na academia mais pra cumprir uma obrigação de saúde, que é muito justo, é muito certo. Você tem que fazer academia, façam academia, tá bom? Procurem academias que tem profissionais que prestam atenção em todo mundo, principalmente nos novatos, tá? Mas ninguém ali tem tempo livre, ninguém vai ali com tempo livre, sabe? As pessoas trabalham, as pessoas estudam, então elas vão ali pra ficar 1 hora, 1h30, no máximo aquela pessoa que faz há bastante tempo e tem mais tempo livre, pode chegar a 2 horas. Então eu discordo completamente desse exemplo aqui. Mas eu acho que faz falta de verdade, tá ligado? Principalmente para aquelas pessoas que têm uma rotina muito atolada. Aquela pessoa que tá vivendo de segunda a segunda pensando em estudo e trabalho, ou então só trabalho, né? Geralmente pessoas que moram em cidades grandes, cidades que tá mais amontoado de gente, né? Você vai pegar aquele ônibus lotado de manhã e na hora de voltar do trabalho vai estar lotado também, e você vai ficar 2 horas no bagulho. Deve ter gente que tá escutando esse vídeo agora e tá passando por essa exata situação. E tipo, a vida da pessoa gira em torno do trabalho, porque ela precisa daquele dinheiro do trabalho pra sobreviver, pra pagar as continhas, comprar um negocinho ou outro. E a casa se torna um lugar só pra deitar, dormir e guardar as roupas e as tralhas que tem. Então, tipo, a maioria das pessoas não vão ter um terceiro lugar. O terceiro lugar delas acaba sendo uma seção de comentários do TikTok, uma seção de comentários do Instagram, uma seção de comentários do Facebook, do Twitter. Porque a maioria das pessoas nem jogam, né? Então nem dá pra considerar que ela tem um terceiro lugar ali num jogo online, com avatares, ou então no Discord. Não que isso seja super saudável, mas vocês entendem meu ponto, né? É necessário pra saúde mental que exista um terceiro lugar e que a pessoa não precise ficar gastando dinheiro pra isso, tá ligado? Que a pessoa possa comparecer naquele lugar com os amigos pra trocar uma ideia, às vezes tomar um negocinho baratinho, comer um negocinho baratinho, sabe? Às vezes todo mundo divide uma porçãozinha ali, alguma coisa. Mas, cara, eu não consigo imaginar isso existindo hoje em dia, principalmente nas cidades grandes. E eu acho que aqui no Brasil é mais cabuloso do que em outros países, porque nos outros países existe desigualdade social, existem pessoas que trabalham muitas e muitas horas, chegam cansadas, só vai do trabalho pra casa, casa do trabalho pra casa, casa do trabalho. Só que na maioria desses países as pessoas acabam tendo um pouquinho mais de poder de compra, né? Então, acaba não pesando tanto no fim do mês comprar uma porção de batata frita, sabe? Comprar
refrigerante todo fim de semana. Agora, no Brasil, tem gente que vive na ponta do lápis, né? Tem gente que tá ali no trabalho, casa, trabalho, e se a pessoa pediu 2 pizzas no mês, isso já ferra toda a logística dela, né? Porque daí já não consegue pagar a conta de água, por exemplo. O meu ponto com esse vídeo não é trazer nenhuma solução e nem querer fazer uma crítica social foda. O meu ponto é só trazer essa reflexão pra vocês. Vocês têm um terceiro lugar? Você que mora numa cidade pequena, numa cidade grande, você considera importante ter um terceiro lugar? Você conseguiria encaixar na sua vida uma horinha do dia, de um dia da semana, seja sábado ou domingo, na maioria das vezes domingo, né? Tipo, domingo, porra, tem gente que, nossa, é um trabalho tão cansativo, né? A pessoa tá ali no 6x1, que daí no domingo ela só dorme, não consegue fazer nada. Aí no máximo assiste uma série, scrolla um pouquinho de TikTok e acabou. Mas, tipo, para pensar no quão mal faz, tá ligado? O fato da pessoa ter só 2 lugares. E o suposto terceiro lugar é um lugar que ela vai pra manter o corpo funcionando, né? Que no caso seria a academia. Que ela também vai com um horário limitado, com uma socialização limitada, né? E cara, eu fico me perguntando se existem mais lugares, como essa balada indie específica de São Paulo, onde as pessoas são mais abertas pra socializar, sabe? Porque você pega um shopping, por exemplo, você pode andar no shopping sem gastar dinheiro. Você pode ir a pé, se você mora perto, ou você pode ir de ônibus que não vai gastar tanto, e você pode só ficar andando por lá. Só que ao mesmo tempo você tá num ambiente na qual as pessoas vão exclusivamente pra gastar dinheiro. É meio esquisito, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu gostaria que existisse um ambiente social que não tivesse essa obrigação de gastar, ou que não fosse um ambiente que ficasse te empurrando que você precisa gastar, você precisa gastar, você precisa gastar. Vocês entendem o que eu tô dizendo? E eu não acho que a digitalização da sociedade tenha culpa 100% nisso. Eu acho que tem parte da culpa, só que eu acho que a forma como a sociedade funciona, a forma como os trabalhos funcionam hoje em dia, a forma como as pessoas têm que se deslocar de um ponto até outro, acaba gerando essa situação na qual não existe mais um terceiro lugar. E se você é uma pessoa que notou que não tem um terceiro lugar, mas você tem tempo e às vezes até dinheiro pra criar um terceiro lugar junto com seus amigos, faça isso. Porque é de extrema importância que você viva em ambientes além da sua casa e do seu trabalho. E eu sei que existem realidades que impedem isso. Eu sei que existem localidades que as pessoas moram que impedem isso. Porque muitas vezes a pessoa mora muito afastada do centro de uma cidade grande, só pra ela se deslocar até o centro, pra achar um barzinho, pra achar uma cafeteria, já é um sacrifício, sabe? Porque ali no bairro dela, na região dela, muitas vezes só vai ter casa, e muitas vezes não é seguro andar de noite. Existem muitas regiões afastadas de cidades grandes que você não vai encontrar lanchonetes, bares e tal. Mas se você tem condição de mudar essa situação, mude. Guarde com você o que eu tô falando sobre o conceito de terceiro lugar. E lembre-se que não precisa ser um ambiente que você precisa ficar gastando dinheiro todo dia, quase todo dia e tal, nem nada, sabe? Às vezes você pode combinar com um amigo que tem uma casinha maior, ou que tem um cantinho na casa, que a família não liga de juntar um pessoal, tá ligado? E combina, mano. Uma vez por semana, 2, às vezes 3, tá ligado? Tudo bem que 3 vezes a semana a família vai ficar, nossa, não, mas fulano tá morando agora aqui? Como é que é? Mas é importante, cara. É importante você criar esses hábitos e é importante justamente pra manter a saúde do cérebro. E você aí que consegue reconhecer que você tem um terceiro lugar na sua vida, mesmo seja um lugar que gaste dinheiro, comenta aí, mano. Comenta sua idade, ou aproximadamente sua idade, caso você não queira, né, compartilhar informações pessoais, e fala que tipo de ambiente você habita, você frequenta, semanalmente, e você considera um terceiro lugar. Pra ir com os amigos, pra trocar ideia, às vezes conhece uma pessoa outra nova, já fez amizades nesse lugar. E você aí que mora em Londrina, Paraná, pelo amor de Deus, me recomenda algum lugar que tenha pessoas sociáveis e que eu possa fazer amizades. Eu já vi uns vídeos de uma rua que tem um bar chamado Barbearia. Tem uma rapaziada meio doida, parece ter uma rapaziada bem doida, mas também parece que tem um pessoal que é mais aberto a engajar socialmente, tá ligado? Então eu tô pensando, eu tô considerando visitar esse tal desse Barbearia no dia que é mais cheio, pra ver se eu conheço pessoas novas ou se eu tenho alguma experiência além de olhar pra parede branca da minha casa e gravar vídeos. Troquem essas ideias com os amigos de vocês, vai que vocês conseguem aí criar um ambiente legal, vocês conseguem combinar de toda semana tá na pracinha, toda semana tá na casa de um amigo jogando um RPG, mas por favor, crie um terceiro lugar. E no longo prazo você vai me agradecer. E como eu falei, não tem problema você ter o costume de ficar em call de Discord, ou você ter o costume de logar em um jogo e socializar com os amigos ali dentro do jogo, mas tenha também um lugar físico. Um lugar que você possa olhar pro rosto das pessoas, que você possa dar risada, que você possa ver a risada, que você possa ver o outro rindo de uma piada que você contou, sabe? Tudo isso é muito importante. Eu infelizmente não tenho a fórmula mágica, a solução perfeita pra você que tá preso num trampo 6x1, ou às vezes 5x2, só que você se desloca tanto do cantinho que você mora pro centro da cidade, depois pra voltar, que você não tem ânimo pra nada, né? Eu entendo como deve ser difícil. Eu nunca passei exatamente por isso, mas eu reconheço. E eu particularmente não posso te dar uma solução, mas caso alguém aí nos comentários já viveu muito esse período de casa, trabalho e conseguiu achar um espaço
achar uma forma de ter um terceiro lugar, de manter a cabeça no lugar, por favor, compartilhe aí nos comentários. Eu honestamente sinto que esse vídeo não vai chegar tão longe no algoritmo, porque eu não faço ideia de como vai ser o título e thumbnail disso daqui, mas eu sei que pro pessoal que chegar, vai ser bem importante esse tipo de discussão. E por mais que você seja um molecão novão, você tenha 13, 16 anos e você nem ligue muito, você nem gosta de sair de casa, faz o seguinte, assiste aquele meu vídeo lá de você deveria sair do seu quarto, porque também é bem importante, tá? Eu sei que é muito legal ficar em casa, eu sei que você não vê problema em ficar olhando pra parede, eu sei que você não vê problema em scrollar TikTok, em assistir YouTube o dia inteiro, mas tente achar um lugar com pessoas amigáveis, tente ser mais aberto, conheça pessoas, não fique olhando estranho pros outros. Eu sei que no mundo tem muita gente chata, muita gente malvada, mas as pessoas legais do mundo valem a pena. E a presença delas na sua vida, seja digitalmente ou fisicamente, vai fazer a vida valer mais a pena, tá bom? Então processa muito bem tudo isso que eu falei, e se você quiser adicionar alguma coisa, bota aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e até logo. Muito obrigado por me escutar. E se você escutou até aqui, coloque um emoji de tigre no final do seu comentário. Sem contexto nenhum, só bote um tigrinho. Ixi, não, tigrinho não, né? Tigrinho é meu pai. Bota dragão. Tem dragão? Tem dragão? Acho que tem. Bota um lobo. Isso, lobo. Lobo é de boa. Não existe o lobinho de cassino. Bom, bota um lobo, tá? Bota um lobo. Não bota tigrinho. Até logo.